Pedro Ramiro, já vou colocar o hino do Corinthians para você falar, né, desta apresentação do Cássio e já responder. Quem vem para substituí-lo como um nome de impacto, Daverson ou Gabigol? Tudo bem, Soler? Boa noite para você, para o Paulo do Vale, para quem nos acompanha. Olha, nome de peso, Daverson, inclusive oferecido ao Corinthians, né? Um atleta que foi oferecido ao Corinthians, mas o Timão inicialmente tá um pouco reticente, apesar do Antônio Oliveira querer continuar com o jogador, ter o jogador no Corinthians. Ele já trabalhou com o Daverson no Cuiabá, então é um nome que interessa ao Antônio Oliveira, mas a diretoria do Corinthians está reticente, dizendo, pô, ele tem identificação com o Palmeiras, ele é um atleta que está afastado por comportamento, é um jogador que está com 33, quase 34 anos, vai fazer 34 em agosto, então é um atleta que talvez não faça sentido, ainda mais para um Corinthians que tem Pedro Raul, Yuri Alberto e Arthur Souza. Algum deles é melhor que o Daverson? Eu acho o Yuri Alberto melhor que o Daverson. Apesar dos pesares, eu acho o Yuri Alberto melhor que o Daverson. Também acho. O Arthur Souza é um menino da base, né? E não dá pra saber. O Pedro Raul eu acho que é inferior ao Daverson. O Pedro Raul eu acho inferior ao Daverson. Não esteticamente, né? Não, esteticamente também. Você acha o Daverson mais bonito que o Pedro Raul? Opa! Nossa. Aí eu discordo. Talvez... O cara mexeu na cara inteira pra tentar ficar bonito. Então o Daverson é natural. Pô. É rústico, né? Beleza natural. Exato. É o Daverson rústico, roubou do Rony o apelido. Mas o detalhe é o seguinte. Aliás, um abraço pro Rony Rústico. E o detalhe é o seguinte. Rony no Corinthians? Não, no Cruzeiro, né? O Edu Dracena não descartou. O Soler pode falar disso depois, mas o Edu Dracena até lá na apresentação do Cássio, na chegada do Cássio, não descartou uma tentativa de trazer o Rony ao Cruzeiro. Até porque tem hora que ele fala que ele quer sair, tem hora que ele fala que ele quer ficar, então o clube pode chegar lá e perguntar, né? Porque toda hora fala alguma coisa. E a gente não sabe mais o que o Rony quer da vida. Mas o detalhe é que o time do Corinthians está de olho nessa situação do Daverson e também do Gabigol. O Gabigol é diferente do Daverson, porque o Gabigol poderia chegar ao Corinthians de graça. O Daverson não. Se quiser sair agora, o Corinthians teria que pagar algum valor, porque o Daverson tem contrato até o fim do ano e a multa dele é de 20 milhões de reais. E o presidente do Cuiabá já disse, o Corinthians quer logo ele? Então beleza, mas paga um valor. Se ele quiser sair pro Corinthians, o Corinthians vai ter que pagar um valor. O Gabigol também tem contrato até o fim do ano, mas pelo que a gente tem observado, dificilmente o Flamengo vai facilitar a saída dele, mesmo com todos os problemas, mesmo com tudo que tem acontecido. O Flamengo talvez também queira alguma coisa, algum valor, porque é mais fácil você perder o jogador agora mesmo que por, 5, 10 milhões de reais, do que perder no fim do ano de graça, né? Porque ele já pode assumir um pré-contrato, sair no fim do ano e tá tudo certo. O Flamengo atual tá pagando pro Gabigol sair, viu, cara? Ah, será? Meu amigo. A situação pra ele ficou complicada, hein? Ficou complicada lá, bateu mal. E pior que, né, ele não tem um treinador que talvez tenha um grande apreço pela figura dele, né? Um treinador que não olha pro Gabigol e fala, não, mas se ele entrar em campo, recuperar, ele resolve, né? Se fosse o Jorge Jesus, o técnico do Flamengo, ele ia fazer de tudo pra recuperar o Gabigol. Contra o Amazonas, ele ia entrar e meter 18 gols. Exato. Pronto, assunto encerrado, devolve a 10 pra ele. Exatamente. E o Tite... Você sabe que eu acho que no fim, para a diretoria do Flamengo, foi boa essa história do Gabigol usar a camisa do Corinthians? Porque a diretoria do Flamengo estava com medo do Gabigol sair de graça e ficar marcada como a diretoria que perdeu para muitos o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Agora, primeiro o Obina, né? Primeiro o Obina. E... Só pra sacanagem com o Zico, né? Só pra constar, né? Que absurdo que falamos agora na brincadeira, né? Mas depois do Zico, antes do Gabigol, era o Obina. Sim. Não fala isso. Mas que ele era melhor que o Eto'o no Flamengo, aí sim. Porque o Eto'o nunca jogou lá. Mas, e aí o detalhe é o seguinte, a diretoria perdendo o Gabigol agora é justificável, porque a diretoria pode apontar, pelo menos tem algo resguardado, dizendo, ele não queria ficar, vocês viram, ele tava vestindo camisa de outro time, não tinha o que fazer. O cara não tava afim, o cara não tava disposto a continuar aqui. Então, eu acho que a diretoria, no fim, isso aí pode ter servido para a diretoria ter uma base aí se o Gabigol não renovar o contrato. Porque muitas pessoas já estavam armadas dizendo,
Não vai renovar com o Gabigol, nosso segundo maior ídolo? Como é que é essa história? E aí a diretoria do Flamengo agora, pelo menos tem essa segurança com relação ao assunto. Então, o Gabigol... E aproveita também a forte influência que tem, né? Aqueles que torcem pelo time e fazem conteúdo sobre pra massacrar ainda mais, pra ficar, não tem mais clima, não sei o que, não sei o que. Então vai minando o cara até o fim, né? Aqueles que nunca criticam a diretoria, né? Aqueles que fazem de tudo pra não criticar a diretoria. Aliás, um grande abraço ao grande Bruno Milhós, que tá na nossa audiência aqui também na Rádio Bandeirantes. Mas, então, só pra fechar o assunto do Gabigol, o Corinthians, neste momento, não foi atrás do jogador e tá monitorando toda essa movimentação no mercado envolvendo o Gabriel Barbosa. O Camilo vai falar daqui a pouco da questão, né, de, esses casos que pipocam aí no Corinthians, mas só sobre Daverson e Corinthians, essa possibilidade que... E eu discordo do Ramiro, eu acho o Daverson mais jogador. O Yuri Alberto? Não, mas assim, o Daverson pode até ser mais jogador que o Yuri Alberto. Pode até ser. A questão é que o Yuri Alberto foi de fato um investimento do Corinthians e o Pedro Raul também. E aí eu acho que o Daverson é de fato melhor do que o Pedro Raul. A grande questão, Solé, cara, assim, é que não é o Corinthians, é que foi uma possibilidade porque o Antônio Oliveira gosta. Então assim, não dá pra dizer que é o Corinthians que tá fazendo isso, mas assim, imagina só... Acho que pega muito mal, cara, você ir atrás de um jogador que há 2 anos já não servia pro seu maior rival, onde ele era uma figura querida. Uma figura, acho que o Daverson não pode ser considerado um ídolo do Palmeiras. Ele é considerado uma figura folclórica e simpática ao palmeirense. Ídolo, eu acho que é muito pro Daverson. Então, assim, você contratar um cara que há 2 anos já não servia pro seu rival, que ele é identificado, você colocaria o Corinthians, cara, muito... É óbvio que é evidente que hoje o Corinthians tá abaixo do Palmeiras, em todas as questões. Mas é você colocar o Corinthians muito abaixo, evidenciar isso. E acho que a gente no futebol, né, algumas coisas elas podem até ser visíveis e óbvias, mas elas não precisam ser sempre... marteladas. Então, o Daverson pintar no Corinthians 2 anos depois dele ter saído do Palmeiras, porque já não dava mais pra ele jogar no Palmeiras, mesmo ele sendo uma figura simpática à torcida, folclórica, e que fez um gol histórico... Fez do Brasileiro de 18 fez do Brasileiro também. Cara, isso não é legal. A imagem do Corinthians já tá sendo muito arranhada, eu entendo que tem que fazer uma análise além disso, mas dá pra evitar, né? Eu vou falar um negócio. Até me surpreendeu. Muito torcedor do Corinthians não veria problema, viu? Muito torcedor do Corinthians não veria problema. Mas eu acho que não precisa. Não, também acho que não precisa. Apesar de achar que seria ali uma peça que não seria titular absoluto, mas poderia entrar, dar uma ajuda, acho que sim. Mas e o Romarinho? O Corinthians deseja ou também não? Por enquanto nada. O Romarinho não renovou lá com o Al-Ittihad, né? Time da Arábia Saudita, inclusive é o mesmo do Benzema, era o mesmo do Coronado, que está no Corinthians hoje. Mas há uma preocupação por parte dessa diretoria, que é o seguinte: a gente já trouxe um cara que estava na Arábia Saudita, tá demorando a adaptação. E agora não se adaptou ao Coronado. A gente nem sabe também se vai ser tudo isso. E tem a história de a diretoria querer fazer uma renovação no elenco e não trazer mais jogadores só pela história da gratidão, né? Da gratiluz. Então, acho que tem esse grande problema com relação ao Romarinho. Minha opinião, acho que o Romarinho agregaria lá tanta coisa nesse elenco também não, viu? Eu também acho. Acho que seria mais um jogador também, mais um para... O grande problema dessa história é que muito time contrata por medo. Exato. O medo do Romarinho ser contratado, por exemplo, pelo, sei lá, Atlético Mineiro, pelo Cruzeiro, vai. E arrebentar. Tem isso. E arrebentar. O que pode acontecer, assim. Acho que não vai acontecer, mas... Você vai lá, você oferece mais, você faz um baita esforço e o cara chega e não joga. E aí o que acontece? A diretoria do Corinthians, a torcida do Corinthians vai lá e fala: pô, ó o Romarinho aí, cara. Exato. É um cara que fez história no Corinthians, jogou bem no Corinthians, por que não contrataram ele? Tá bem lá no Atlético Mineiro, no Cruzeiro, pô. E aí? E eu concordo com o Paulo do Vale nesse sentido, porque isso pode Lembra a acontecer. situação do Palmeiras com relação ao Scarpa. Verdade. O Scarpa ficou falando, não vou voltar pro Brasil. Quando começou a negociar com o Galo, foi, e aí, pô, jogou no Palmeiras, não sei o que. Foi, ele saiu de graça, não quis renovar, você ainda quer que eu pague pra ele vir aí pra cá? Sim. Então... E eu acho que o Palmeiras, nos últimos anos, tem sido um grande exemplo nesse sentido.
Soler pode me corrigir se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho é que o Palmeiras tem uma coisa do tipo... beleza, o cara foi importante pra gente, mas a gente também precisa saber o que é importante pra gente agora. Ele foi no passado importante, como o Daverson, pelo fato de não ter renovado com o Palmeiras com e ter todo saído. respeito, porque foi bom jogador em 2016, 2017. Pô, o Moisés deu entrevista falando que, antes dele ir pro América Mineiro, que ele esperou um contato. Cara, não dá, velho. Pro nível que o Palmeiras tá hoje, ele na idade que ele tá, não dá mais. O Palmeiras tá precisando de jogador diferente. E o Palmeiras precisa de jogador diferente, e aí, por exemplo... Queria o Mina, então fala Mina. Cara, não, deixa lá. E assim... Não precisa dele agora. O Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, costuma dizer, né, que mais importante que contratar jogadores é saber encerrar o ciclo deles e saber quando o ciclo já foi encerrado. Eu quero até responder aqui ao Mauro Figueiredo, que comenta no nosso chat, ó. Comentaristas não sabem utilizar dados. Daverson no Cuiabá fez muito mais que o Yuri ruim. Ele é muito mais preciso que o Yuri dentro da área, barato e dá resultado. Vamos aos números. O Yuri Alberto, de fato, no ano passado foi pior em números que o Daverson. 15 gols. E é exatamente por esses números frios que um Val Baiano chegou no Flamengo. Exatamente. O Val Baiano era nível Flamengo. O Jardel Cruel era. Não. O Dimba. Lembra do Dimba, que foi artilheiro do Brasileirão? O Dimba tinha o carisma lá dele falar, né? Tinha que ligar pro FMI, né? Não pro FBI. Quem mais? Pô, Josiel. Não é porque o cara mete gol no Corinthians. O cara mete gol que realmente ele é um fenômeno da bola. O próprio às Pedro vezes Raul, né? Exato, às vezes ele sabe fazer gol. E aí o detalhe é o seguinte, ó, a melhor temporada do Daverson foi no ano passado pelo Cuiabá. A melhor temporada da carreira dele foi no ano passado em números, né? No Cuiabá com 17 gols. Só que o detalhe é o seguinte, o cara vai lá, joga o campeonato estadual, que é muito mais fraco que o campeonato paulista. O cara não tem a competitividade de competições que o Corinthians tem, por exemplo, no ano passado disputou a Libertadores. O Cuiabá esse ano está disputando a Sul-Americana, é verdade. O Daverson em 2 jogos fez 2 gols. Mas é outra pegada, é outra situação. E o Yuri Alberto, a melhor temporada dele foi de 19 gols no Internacional em 2021. Então, até em números, só no ano passado... Que é uma temporada aleatória também, porque ele tem pouquíssimos gols em número de jogos. Ele ficou muito tempo sem fazer gol, aí chegou um jogo ele fazia 3, ele tocou 5 na Chapecoense. Contra o São Paulo ele faz. Isso foi... Então, é isso, ele fica 10 jogos sem fazer um gol, ele faz 5. Contra o São Paulo ele fica 6 e mete 4. 3 ou 4, Que, inclusive, ele faz o gol, olha pro lado, né? Vira o rosto, isso. Então, assim, é difícil analisar números frios. O Diego Aze comenta aqui, vocês falam sozinhos, precisam dialogar com o ouvinte. Vocês não terão argumentos. Estamos dialogando. Aqui, ó, respondendo ao Diego Aze. Eu respeito a opinião de todos os ouvintes, desde que, obviamente, seja uma opinião respeitosa, que não nos xingue, não tem nenhum problema você achar que tanto que o Soler acabou de dizer, Sim. que ele acha o Daverson melhor que o Yuri Alberto. Eu vou falar um negócio meio óbvio aqui, eu só vou saber, pelo menos na minha concepção, se o Daverson é melhor que o Yuri Alberto o dia que o Yuri Alberto tiver a idade do Daverson e parar de jogar. O Daverson tem 33. O Yuri Alberto tem 23 anos. A gente esquece. E aqui não é uma defesa ao Yuri Alberto. Mas, cara, o Yuri Alberto tem 23 anos. E o detalhe é... O Daverson, nessa idade, nunca tinha jogado num clube grande na vida. Exatamente. Ele despontou mais velho. Eu só conheci o Daverson quando o Cuca, né, que inventou o Daverson no Palmeiras. Foi o Cuca, né? Foi. O Cuca pediu pra trazer um cara lá do... Onde ele tava? No Levante. No Levante ou no Deportivo La Coruña? Não tava no Deportivo? Deportivo Alavés. Deportivo Alavés. Ele tem uma bela foto que ele sempre posta no aniversário do Messi. No aniversário do Messi. Uma solada no Messi. Exatamente. Então assim, cara, eu hoje, se eu tivesse que escolher um pro meu time, eu escolheria o Yuri Alberto. Mas o contexto que eu falo do Daverson no Corinthians é sobre meio que você se humilhar. Eu acho que o Corinthians já tá sendo muito humilhado nos últimos tempos. E tem um detalhe, você pontuou bem, não sei se foi você ou o Solar que falaram da situação dos valores. O Yuri Alberto é um cara que pode ser vendido ainda. O Yuri Alberto, por incrível que pareça, gente, é um cara que tem mercado. O Yuri Alberto, as pessoas podem criticar e tal, mas eu lembro, o Paulo do Vale lembrou bem, ele tem 23 anos. É um jogador que ainda tem mercado para ser vendido para fora. O Daverson não. O Daverson tá muito mais próximo do fim da carreira do que do início E aí, dela. com todo respeito, né? Fala, ele foi campeão da Libertadores. Juan Manuel Martínez foi campeão do mundo com o Corinthians. Alguém lembra dele?
Martínez, nossa senhora. O Davidson, ele foi uma figura crucial. Ele foi importantíssimo. Crucial. Da mesma forma que o Gabiru, o Gabiru foi uma também, figura crucial pro Mundial do Barcelona. Fabiano do Inter. Heller na Copa 2002. Querendo ou não, ele joga antes do Roque Júnior. Ou do Edmilson. Fabiano Heller? Fabiano Heller. Não, Anderson Paul. Anderson Paul. Confundi com o Fabiano Heller. Que é do Internacional. O Anderson Paul, ele jogou também. A Copa do Mundo foi campeão e teve 3 jogos. Só que ele não foi fundamental. O Daverson foi fundamental numa conquista. Mas falar, o cara ganhou... Sim. Foi. Cara, o Daverson teve a possibilidade ainda. O Daverson tem um peso gigantesco. E continuo falando. Acho o Daverson melhor que ele. Sabe fazer gol dentro... não é um cara habilidoso, mas sabe fazer gol. Poderia ser útil, não fosse todo esse contexto na minha visão, sabe? Eu acho, por exemplo, se o Santos quisesse contratar o Daverson pra jogar uma Série B... Interessante. Interessantíssimo. Muito melhor que Morelos, hoje o que é o Bigode. Exatamente. O próprio Cruzeiro. E o Bigode foi mais jogador que ele, mas hoje o Daverson tá melhor. Sim, é que agora o Cruzeiro tá tentando de novo voltar ali pra um patamar, mas coisa de um mês. Ele é muito próprio melhor Cruzeiro. que o Papagaio. Cara, no Grêmio do Renato, que o Renato é um cara que agora vai recuperar o Paulinho. Vai tentar, pelo menos, né? O Paulinho deve jogar no Grêmio. Rodrigo Caio também, né? Que ele falou já. O Renato, ele tem esse, né? O Renato fez o Jael artilheiro, né? O Jael ganhou essa coisa, né? Ganhou uma Libertadores. O Jael ganhou uma Libertadores. Meteu o gol. O Luan, ele final. Exatamente. O Luan, o Luan, ele foi mais uma coisa meio de não, carinho, né? Acho que ele nem tentou recuperar. Acho que ele nem tentou. No Grêmio, eu acho que seria um cara. Eu acho o Daverson melhor do que aquele JP Galvão. Que é o que joga hoje no Grêmio quando o Diego Costa não joga. Jogou na seleção da Itália, JP Galvão. Nossa, meu Deus do céu. Meu pai do céu. Por isso que não vai há muito tempo Por isso uma Copa, né? Então, no ano passado a gente falava do Daverson, pelos números dele, foram 12 gols, né, no Campeonato Brasileiro, como um jogador, um dos principais centroavantes do campeonato. Foi um dos principais centroavantes do campeonato. Jogou muito mais que... E também vai muito do esquema, né? Sim. Bola nele, ele tenta resolver a parada. Sim. Ele teve o Pita, né? Como Isidro parceiro de Pita, ataque. o Aquaman da Shopee. E pro esquema que o Antônio Oliveira gosta, de colocar 2 centroavantes, apesar do Corinthians ele não tá usando tanto isso com o Pedro Raul e o Yuri Alberto, ele entendeu que os dois não funcionam juntos. E aliás, acho que nem sozinhos eles funcionam. Mas talvez ele não utilize, mas a informação é de que o Antônio Oliveira tá louco para que o Daverson... Aliás, vocês viram... Eu não sei com quem foi. Vai muito de ser o cara da confiança dele também, né? Sim, é tipo assim... Mas o Antônio tem que lembrar que ele é técnico do Corinthians, né? Exato, é isso que eu ia falar. É tipo assim, o Antônio mudou de emprego. Vamos dar o exemplo aqui. O Paulo do Vale mudou de emprego. Aí alguém pede uma indicação de um cara na nova empresa. Fala, o Gustavo Soler foi meu amigo. Mas vamos supor que o Gustavo Soler não esteja trabalhando direito. Ah, mas é amigo do Paulo do Vale. Não interessa, o cara tem que chegar e fazer direito. E eu não sei se o Daverson tá nessa prateleira de mais amigo do que um cara que pode ser realmente eficiente. Não sei se vocês viram o Andréas Pereira, a resenha que teve o Andréas Pereira e mais um jogador. O cara, João Palhinha. João Palhinha. Que o cara foi lembrar do jogadores que você conhece do Brasil. Aí o cara falou tal. Aí no meio do caminho ele solta o Daverson, o Andréas Pereira do lado dele. Assim, cara, é muito bom essa imagem. Espetacular. Mas é isso, E o agora Daverson tá com é essa muita figura. risadinha.